Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Mark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui como que ficou a minha carteira no fechamento de março. Eu não consegui ainda fazer o meu aporte, eu vou estar atualizando vocês de algumas coisas aqui. Hoje era para eu estar realizando o meu aporte, mas hoje eu fui abrir aqui o Investidor 10. Ele tá assim desde manhã, ele tá em manutenção. Tentei acessar também até o meu aplicativo, porém eu não consegui. Mas eu vou estar comentando com vocês aqui algumas coisas. A gente vai estar dando uma olhada no mercado para ver como que ele tá. Para daí a gente estar optando em estar fazendo as compras. Aí quando eu fizer as compras, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aqui certinho de como eu vou estar fazendo aí todo esse aporte do mês de março. E já adiantando para vocês que o aporte do mês de março vai ser grande. Eu vou até dar um spoiler para vocês. É um valor aí acima de R$4.000. Mais exato aqui, R$4.477,48. Mais aí os dividendos que eu recebi desse mês também. Eu vou estar mostrando para vocês os dividendos também no próximo vídeo. Porém, aqui a gente vai estar dando uma olhada aqui no mercado para a gente estar vendo aí o que está mais favorável para a gente estar fazendo a nossa compra. Eu recebi esse valor aqui que eu mostrei para vocês por conta das minhas férias. Vou estar até mostrando para vocês aqui na tela agora. Ó, eu recebi aqui 3.840,65 e aqui também 636,83 aqui, no caso é uma parcela do meu pagamento. A outra parcela ainda não caiu, vai ser só lá para frente no mês de abril. Porém, eu vou estar reaproveitando para estar fazendo alguns aportes. Esse valor eu recebi no dia 21, mais ou menos, esse valor de 4.500. Então eu coloquei ele diretamente lá na caixinha do Nubank para poder estar rendendo um valor enquanto eu não decidisse o que eu estaria comprando. Eu queria estar mostrando para vocês justo isso aqui no Investidor 10, porém a gente não consegue estar olhando agora, mas isso não vai ser um impeditivo para a gente para poder estar fazendo aí nossa análise, beleza? Seguindo um pouco com base aí no último vídeo que eu postei, foi esse vídeo aqui onde eu mostro alguns ajustes que eu fiz na minha carteira. Nesse momento a gente estava aí com um valor de R$28.129 aí de valor bruto, de saldo bruto, fazendo mais esse somatório aqui, esse valor ultrapassa os R$32.000 e uns quebrados ali, uns 32.500 mais ou menos. Então, se a gente for considerar aí o valor total aplicado, a gente ultrapassou aí a nossa meta de R$35.000 finalmente. E agora a gente vai estar estipulando aí uma nova meta de R$40.000 investidos. Espero que a gente consiga bater aí o quanto antes. Minha projeção é porque a gente bata ali até em julho. Então a gente pode estar dando uma olhada aí conforme os meses for passando. Vou tentar aportar o máximo possível aí para poder estar adiantando essa nova meta para nós. E dando uma olhada aqui nos mercados, a gente vai estar dando uma olhada aqui no Ibovespa. O Ibovespa está subindo aqui 1,06% enquanto eu estou gravando o vídeo. A gente pode estar dando uma analisada aqui no gráfico dele. O Ibovespa que está seguindo uma alta aí. Por enquanto a gente não vê nenhuma tendência de baixa. Eu gosto de analisar esses dois indicativos. Aqui no site do TradingView a gente consegue utilizar apenas dois indicadores. E esse aqui é o que eu mais gosto de usar, que no caso é a piscina de liquidez e também aqui o Smart Money. No caso aqui a gente consegue ver o quanto que as pessoas estão alavancadas, a gente consegue ver a liquidez da operação das pessoas. Então aqui a gente consegue estar dando uma analisada maior, a gente consegue ver que o volume maior está entre aqui R$123.000 e R$122.200 mais ou menos aqui. Tem uns outros valores abaixo, porém ele serve aqui como se fosse uma linha de suporte para a gente. Se ele está perdendo aqui essa última baixa, ele vai estar forçando a última baixa. Então aqui a gente tem duas linhas de suporte e aqui a gente tem a nossa linha de resistência. Se a gente olhar aqui, ele bateu a linha de resistência, porém ele não conseguiu subir, ele desceu, ele deu uma recuada, ele fez aqui essa alta aqui no gráfico de 4 horas que eu tô olhando. A gente olhando aqui no gráfico semanal, deixa eu trocar pro gráfico semanal aqui pra gente estar dando uma olhada melhor, pode ver aqui um pouco melhor. Eu não sou nenhum especialista aí de gráfico, eu acabei estudando um pouco sobre gráfico quando eu estava estudando um pouco sobre Bitcoin, eu acabei aprendendo algumas coisas, então espero que seja útil para vocês em alguma coisa. Eu não sei se isso aqui se encaixa no parâmetro de ombro, cabeça, ombro. Normalmente as pessoas utilizam isso no meio de trade. Vou mostrar para vocês aqui de dois ombros e a cabeça. Então ele faz aqui o primeiro topo, ele bate na linha do pescoço, depois ele chega no topo maior, na cabeça, depois ele bate novamente na linha de suporte, depois ele faz a reversão de tendência, fazendo aqui o rompimento. Se a gente olhar lá no gráfico, a gente consegue ver que ele está fazendo algo parecido. Ele chegou, ele fez aqui o primeiro topo, deu uma recuada aqui na linha do pescoço, fez a cabeça, depois aqui recuou novamente na linha do pescoço e agora tá fazendo aqui o segundo topo. Vamos ver se ele vai estar fazendo aqui o rompimento desse topo anterior menor aqui. Se ele fazer esse rompimento, ele vai estar testando essa linha aqui de resistência aqui. Então ele vai estar testando essa resistência. Se ele conseguir ultrapassar o topo anterior, ele vai testar essa margem de resistência de 137.000 até 135 mais ou menos aqui. E essa parte de baixo é a linha de suporte. O suporte ele serve mais aqui na parte de baixa, quando o gráfico está apontando para baixa, e a resistência é quando o gráfico está apontando para alta. Agora a gente vai estar dando uma olhada aqui no gráfico de fundos imobiliários. A gente olhou aqui o gráfico de ação. Fundos imobiliários aqui, a gente está seguindo também uma tendência de alta, ele segue uma tendência de alta aqui,
com o mesmo propósito. Ele tem aqui a sua linha de suporte nos 3.000 pontos e a sua linha de resistência aqui entre 3.300 e 3.400. E a gente acabou percebendo aí nos últimos dias com os fundos imobiliários, eles subiram bastante aí, mesmo com a notícia aí da alta da taxa Selic para 14,25% aí na taxa de juros. Eles se mantiveram aí também subindo. É óbvio que tiveram alguns fundos que subiram mais que os outros. Vai depender de fatores também, às vezes anúncio de dividendos, aí as pessoas acabam comprando mais certos ativos. Partindo aqui para o mercado das criptomoedas, a gente pode estar olhando que o Bitcoin está em 88 mil dólares. A gente vai estar olhando também o gráfico dele aqui. Vou estar mostrando para vocês aqui o gráfico semanal. Vou estar trocando aqui, ó, gráfico semanal. Bitcoin que também segue na tendência de alta, porém ele está numa certa acumulação. Ele fez aqui esse topo que foi o topo histórico dele de 110 mil. Depois ele teve queda e agora seguindo para o gráfico diário, a gente consegue estar analisando aqui melhor essa acumulação, como eu falei para vocês. Ele teve essa queda aqui e agora está tendo essa acumulação. Ele está até se criando aqui uma tendência que a gente pode se chamar de mastro. Não sei se é mastro invertido ou é só mastro, porque o mastro ele pode ser tanto na tendência de alta, tanto na de baixa. Então a gente pega aqui essa parte maior, que no caso seria o mastro, e aqui a bandeira. A gente consegue estar puxando um pouco aqui e também aqui embaixo. Ele vai fazer aqui essa bandeira e vai ficar sempre rebatendo nesse valor até o momento que ele vai testar o alto dessa bandeira e depois tá subindo aqui, seguindo a tendência de alta. O Bitcoin aí que não mostrou o seu padrão de reversão ainda, no caso, a sua tendência de baixa. Então, ele testou recentemente o seu fundo aí de 70 e poucos mil dólares, como a gente pôde ter vivenciado aqui, 77 mil dólares aqui, que era o último fundo dele. Aqui a gente pode estar olhando que se criou uma piscina de liquidação também, são as pessoas que estão compradas em alavancadas, mas dificilmente eu acho que ele vai bater esse valor. Se ele bater, é até melhor que a gente acaba comprando. Eu acho muito difícil, eu acho mais fácil ele tá testando toda essa linha aqui de resistência que tá se criando aqui. Muitas pessoas estão alavancadas. No momento que a gente tá, é alta do Bitcoin, então pode ser que até nesse final de semana ele chegue aqui nos seus 90 mil dólares novamente. E quem sabe, possivelmente aí no mês de abril, ele tá ultrapassando aqui o seu último topo de 109 mil dólares. Olhando um pouco aqui para a dominância dele, ele tá em 60,7% aqui, ele tá maior em relação às outras criptomoedas. E seu índice de medo aqui tá em 34%, porém ele tá se revertendo. Ele que tava em medo extremo aqui, quando ele chegou àquele valor de 70 e poucos mil dólares aqui, ó, 78 mil dólares, ele estava em extremo medo e agora ele está subindo aqui, porque as pessoas estão comprando mais, estão aproveitando aí que o preço está menor. Já na parte de liquidação, que foi o que eu mostrei para vocês, a gente consegue ver esse rastro amarelo aqui, são as pessoas que estão alavancadas aqui, 75 milhões de dólares estão colocados nessa posição. Então se o Bitcoin buscar esse valor aqui, ele vai estar liquidando essas pessoas que estão alavancadas, 75 milhões. Porém, como eu falei para vocês, é muito difícil ele estar chegando nesse valor, ele vai estar buscando mais esse povo que está alavancado aqui, como ele está seguindo a tendência de alta, ele vai buscar esses 90 mil dólares e quem sabe aí tá realizando o que eu falei para vocês, ele tá alcançando o topo histórico. Bom, e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, foi mais um vídeo aí analítico, um vídeo explicativo aqui. Eu queria estar mostrando logo para vocês aí o meu aporte de março, eu acabei demorando muito, eu vou estar fazendo também algumas movimentações. Aquele vídeo que eu fiz de movimentação aqui, eu fiz apenas em ações, então eu vou estar fazendo um ajuste em fundos imobiliários. Eu estou estudando ainda algumas possibilidades que eu posso estar fazendo na minha carteira. Eu quero estar tentando ao máximo diminuir esse risco. Como eu comecei a comprar fundos imobiliários lá atrás, quando eu comecei a investir, eu acabei comprando ali, escolhendo mais aqueles fundos que tinham um dividendo alto. É óbvio que não buscando tanto ali esse dividendo alto e ignorando a parte de risco, né? É óbvio que eu escolhi alguns ativos ali que eram bons na época, porém eu tinha a maior proporção ali em fundos de papel. Agora que eu tô comprando aí mais os fundos híbridos e os fundos de tijolo, diversificando aí eles nos seus segmentos. Teve até um comentário inteligente aí que fizeram no meu vídeo, que a pessoa disse que eu acabei escolhendo mais os fundos que pagavam mais. Pode ser até que é uma verdade, porém um pouco mentira. Na época eu tinha menos entendimento, agora eu entendo mais. Não é à toa que se você olhar os meus últimos aportes, eu não aportei nesses ativos que possuem aí o maior dividend yield. É algo que você tem que estar se pensando sempre para estar fazendo esse rebalanceamento da carteira. Eu busco sempre aprender mais, entender mais sobre o assunto, para eu poder não estar me expondo tanto a riscos desnecessários, que é algo que eu acabei fazendo um pouco lá nos investimentos, porém acontece, é algo que sempre quando você está investindo ali, você vai aprendendo coisas novas, vai deixando de fazer, cometendo os erros frequentes e buscando sempre evoluir e fazendo um investimento mais inteligente. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí para alguém, deixe nos comentários para mim saber aí se você já fez o seu aporte, se você já realizou aí ele, quanto que você recebeu de dividendos também, e eu vejo vocês no próximo vídeo aí, próximo vídeo de aporte, beleza? E até mais.